O Brasil chega ao 54º dia de média acima de 2.000 pessoas mortas por Covid-19. Apesar de ainda ser alarmante esse número, segundo os dados da Fundação Oswaldo Cruz, Marina, o número de mortos recuou em torno de 28,3%. Para falar sobre esse assunto e entender um pouco mais desse cenário atual do coronavírus no país, nós conversamos com o infectologista Adilson Westemer. Adilson, muito bom dia. Nós tivemos agora o Dia das Mães, acabei de falar com o Renato Senise. Se por algum motivo ficar confirmada que a contaminação acontece dentro de casa, os números de Covid eles podem aumentar e nós vamos começar a perceber isso a partir de quando? Em função do relaxamento dessas restrições, da comemoração do Dia das Mães? Bom dia, William. Bom dia, Mariana. Um prazer falar com vocês aqui na Jovem Pan. Olha, o Brasil, hoje, nós fazemos 439 dias que vivemos com o Covid aqui no Brasil, desde aquele primeiro caso que foi identificado no ano passado em um hospital particular aqui de São Paulo. Já são 113 dias que estamos vacinando a população brasileira, tá? Ainda não observamos um impacto muito grande na queda dos novos casos de Covid após o início da vacinação, porque o nosso ritmo de vacinação está sendo muito lento. Embora nos últimos dias os números tenham sido favoráveis, né, diminuiu o número de óbitos, diminuíram-se os números de internações, né, os hospitais continuam muito cheios, as UTIs continuam muito cheias, né? Então, a liberação que houve nos últimos dias das medidas restritivas fez com que o número de pessoas nas ruas fosse muito alto. Então, isso é preocupante. No Brasil, nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes e até o presente momento, apenas pouco mais de 15 milhões de pessoas receberam a segunda dose das vacinas que estão sendo oferecidas aqui no Programa Nacional de Imunizações. Para que essas medidas de relaxamento realmente tragam uma segurança à população, é necessário uma grande quantidade de pessoas imunizadas no nosso país. Enquanto nós não tivermos uma porcentagem alta, quer dizer, acima de 50% de pessoas imunizadas com as duas doses das vacinas que nós temos disponíveis até o momento, nós provavelmente vamos estar convivendo com novos picos de casos de infecções, tá? Então, com essas medidas de relaxamento que ocorreram agora, o impacto disso talvez seja visto nos próximos 10, 15 dias. Adilson, você acredita que a gente pode esperar uma terceira onda e pode, de repente, até chutar ou prever algum tempo? Pois é, aqui no Brasil, se nós formos ver o comportamento dessa doença, a gente vê que houve uma primeira onda lá, depois um período lá atrás, no ano passado, aí as coisas melhoraram, depois veio essa segunda grande onda, que foi no dezembro, janeiro e fevereiro, agora os casos começam a cair novamente, mas já estamos sentindo o aumento do número de internações nos últimos dias aqui no país, tá? Então, assim, se a gente comparar o que aconteceu, por exemplo, em alguns países da Europa, onde nitidamente você vê uma onda, um grande pico de casos, depois uma diminuição devido à vacinação, devido às medidas de restrição que foram adotadas de maneira muito rigorosa nos países da Europa, certo? Aqui no Brasil, a nossa taxa de isolamento é de menos de 50%, a nossa média de isolamento, quer dizer, mesmo com todas as restrições, as pessoas ficaram pouco em casa. O impacto disso foi muito ruim para o comércio, para a economia do país. Eu sei, entendo a dificuldade disso tudo, mas o isolamento foi muito ruim, né? Embora tenha tido um impacto na diminuição do número de casos.
Adilson, lembrando que quando o senhor fala dessas ondas, né, nós tivemos o primeiro momento que as pessoas com mais idade estavam entrando no sistema de saúde com o Covid. Depois veio o jovem, ele fica mais tempo dentro da unidade de tratamento. E agora, quando essas medidas de flexibilização, a percepção que eu tenho, não sei se é a mesma da Mari e do senhor, é que as pessoas, quando ouvem, a gente já está vacinando, então as pessoas estão mais liberais, estão saindo mais, estão se sociabilizando mais, e isso provavelmente pode resultar numa terceira onda muito mais forte. À medida em que a população for recebendo mais vacinas, o número a tendência é que caia. O que acontece? O ritmo de vacinação no Brasil está muito lento, tá? 15 milhões de pessoas recebendo apenas com 2 doses para uma população como a brasileira é um ritmo muito lento. Isso dá margem ao surgimento de variantes, como nós temos observado, né? E essas variantes com tendências a que as vacinas que nós temos disponíveis sejam menos eficazes em relação à variante prevalente. Então, com isso, você dá chances para o vírus se tornar mais difícil de controlar a situação no país. Isso também a gente está observando na Índia, né? Quer dizer, um ritmo de vacinação lento, com um grande número de casos acontecendo e dando margens ao surgimento de novas variantes. Então, nós temos que ter vacinas em grande quantidade, temos que ser rápidos, tá? A partir do momento em que 70% da população brasileira estiver vacinada, a população consiga sair às ruas de uma maneira mais normal. É a falsa sensação de confiança, né, William? Sim. Agora, doutor, um estudo coordenado pela Fiocruz aponta que crianças têm uma baixa taxa de transmissibilidade para adultos. Qual que é a sua opinião? E aí eu já gostaria de emendar uma segunda pergunta, que é como que a reabertura das escolas pode impactar justamente nessa questão de transmissão? Pode aumentar? Realmente permanece igual a taxa? Olha, Mariana, as crianças, já faz um bom tempo que os estudos mostram que as crianças não são pessoas que transmitem para adultos com muita facilidade. Tá? Entre crianças existe essa transmissão, mas da criança transmitir para o adulto, os estudos já mostraram que essa taxa de transmissão é muito baixa. Tá? O Brasil demorou demais para considerar que a educação voltasse à abertura, tá? Isso prejudicou muito o ensino no país, tanto na rede pública quanto na rede privada. O que tem que se organizar, e muitas escolas e secretarias de educação já estão fazendo isso, é a maneira como vão receber os estudantes nas escolas, né? Com controle de temperatura, com checklist, quer dizer, aquela criança que tem pessoas dentro da sua casa com Covid ou com sintomas gripais, não é para ir na escola. Aquelas crianças que têm algumas doenças de base, como problemas respiratórios, problemas de imunidade, crianças com câncer, onde o risco de adquirir o Covid, a partir do momento que elas saem de casa, não ela passar para o adulto, mas o adulto passar para a criança, e essa criança vir ter uma complicação, então essas crianças devem ficar em casa. Agora, a grande maioria das crianças podem voltar para a escola, com distanciamento, com uso de máscaras, com medidas de higiene pessoal, com uma boa ventilação nas salas de aula, com os professores a mesma coisa, se protegendo com máscaras, com protetores faciais, a higienização da escola sendo otimizada. Então, tudo isso, todos já sabem como fazer, agora é colocar em prática. E, evidentemente, que agora, no Brasil, os professores uma parte dos professores estão sendo imunizados contra a vacina. Isso, sem sombra de dúvidas, é um caminho para a redução da transmissibilidade entre os adultos que trabalham nas escolas. E as crianças, o que nós observamos ainda aqui no Brasil também é que a taxa de infecção é muito baixa, a taxa de complicações e gravidade a esse grupo etário também é pequena, portanto,
não vejo isso como sendo um grande problema a ser enfrentado. As escolas devem voltar a reabrir e o ensino não deve parar. Neste momento, de maneira mista, né? Quer dizer, como muitos já estão se organizando. É um modelo híbrido, parte dos estudantes ficam em casa, parte dos estudantes vão para a escola e vão fazendo esse revezamento com todas as medidas de segurança. E essas decisões, doutor, né, Mari, tem muito a ver com os pais participando, conversando com o colégio, com o aluno se sentindo seguro também. E aí, doutor, o que a gente começa a observar no Ministério da Saúde, as informações, né, que não param de chegar, a taxa de letalidade no Brasil está em média de 2,8. Mas nós temos estados, por exemplo, que essa taxa ela extrapola um pouco, vai a 5,8, 5,9. Isso tem a ver com a estrutura base de atendimento na área de saúde dos estados e municípios? Eu não tenho dúvidas que, com certeza, a desorganização pode favorecer com pior prognóstico, tá? As secretarias de saúde têm que se organizar para testar as pessoas, para oferecer tratamentos para aqueles que precisam ficar internados com suporte de oxigênio e medidas específicas para o tratamento da infecção nos pacientes internados, o isolamento dessas pessoas quando estão doentes e não precisarem internação hospitalar, bem como o acompanhamento. Não adianta falar, fique em casa, porque você não precisa estar internado em hospital e deixar essa pessoa complicar em casa. Ela tem que, a saúde tem que encontrar um caminho para acompanhar as pessoas que têm diagnóstico de Covid e acompanhar a evolução da doença, porque a grande maioria deles evoluem bem, mas nós precisamos ter estratégias de acompanhamento adequado disso, mapear quais são os principais bairros onde ocorrem o maior número de transmissão, bem como por grupos de faixa etária. A gente sabe hoje que a população idosa, que já foi imunizada, está tendo menos casos, tá? Os jovens estão sendo mais acometidos. Então, chegou a hora de monitorar também esse grupo de pessoas que não foram vacinadas e testá-los, oferecer testagem, oferecer isolamento adequado, tá? E oferecer um acompanhamento de suporte adequado. Agora, doutor, uma última perguntinha. Hoje chegou mais um lote de vacinas da Pfizer que vão ser distribuídas aí para todas as capitais brasileiras. Porém, a vacina da Pfizer tem aquela questão, né, William, de que a gente já sabe que elas devem ser armazenadas em temperaturas muito mais baixas do que as demais. Doutora, a minha pergunta é a seguinte: o senhor, conhecendo justamente um pouco, né, a gente não precisa saber muito para saber da questão de infraestrutura do Brasil e da logística que é necessária para armazenamento dessas vacinas. O senhor acha que é possível? O senhor acha, ou seja, o senhor acredita que essas unidades para onde essas vacinas vão ser destinadas estão preparadas? Olha, Mariana, eu acho que sim. O Brasil ele tem uma expertise muito grande em imunizações, tá? Há muitos centros no país inteiro tem o freezer a menos 70, que é o tipo de refrigeração necessária para o armazenamento adequado desta vacina, tá? Evidentemente que locais onde não haja esse tipo de acondicionamento correto no país, e o Brasil é um país muito grande, esses locais, eles devem ser direcionados outros tipos de vacinas, como a vacina da Coronavac, como a vacina da Oxford, AstraZeneca, para que a gente não perca nenhuma dose, tá? Nós não podemos desperdiçar doses de nenhum tipo de vacina, nem da vacina da Pfizer, nem da Coronavac, nem da Oxford, AstraZeneca, tá? Então, assim, eu acredito que existe o Brasil conseguirá sim fazer uma distribuição adequada dessas vacinas, conseguirá sim organizar a vacinação da população, mas isso tem que ser bem pensado antes de encaminhar as vacinas para qualquer local, né? Tem que se verificar se a cidade para a qual está direcionada essa vacina tem o freezer a menos 70, se as pessoas sabem fazer o controle de temperatura disso aí na sua rotina do dia a dia, porque uma coisa é controlar
um freezer que varia de 2 a 8 graus, outra coisa é um freezer a menos 70. Mas eu acredito que nós temos expertise para isso. Bom, eu queria agradecer ao infectologista Adilson Westernberg. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, até porque num momento de guerra, de enfrentamento, nós precisamos de informação e são os técnicos que passam essa segurança para a gente. Muito obrigado pela participação aqui nos microfones da Jovem Pan. Obrigado, William. Obrigado, Mariana. Obrigada, doutor. Uma boa semana para vocês. Para o senhor também.